Olá, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao C-Pop, o podcast de cultura pop do Correio do Povo. Eu sou o Carlos Correa e aqui comigo, once again, Márcio Gomes. E aí, Márcio, como é que estão as coisas? Tudo bem? E aí, Carlos, indo, né? Esperando a vacina aí. Agora, em tese tá quase, né? Em tese tá quase. Acho que mês que vem, né? Ainda não quase, mas quase. O Henrique Massaro, que é o nosso convidado aqui também da casa, acho que o Henrique vai demorar um pouquinho mais, né? Guri é isso, né? Vai esperar um pouquinho mais. Mas tu espera, né, Henrique? Não tem problema. Cara, tudo bem com vocês? Obrigado pelo convite. Cara, guri saudável só se ferra nesse país, né? Isso aí... Eu diria que pode tirar o guri saudável e completar a frase. A gente só se ferra de qualquer jeito. É verdade. Mas enfim. Tamo indo. A gente tá aqui pra falar bobagem e divertir um pouco. Ou pelo menos discutir um pouco. O Henrique tá aqui, a gente vai falar sobre a segunda parte de Lupin, que chegou aí na semana passada na Netflix. E como era de se esperar, tá fazendo bastante sucesso, né? Foi de cara aí pro primeiro lugar na lista da Netflix. É uma série que já tinha feito bastante sucesso na primeira parte. Vamos subir a trilha logo, né? Porque daí a gente pode falar um pouco mais sobre essa segunda parte aí do Lupin. Sobe a trilha aí, Pedro. Vamos lá. Buenas, como eu vinha dizendo, né, o Lupin chegou aí a segunda parte da série. Ela é uma produção francesa, ainda que o criador, né, o George Kay, seja britânico. Ele já tinha feito outras coisas também, já tinha até inclusive escrito alguns episódios do Killing Eve, né? É uma série também que fez bastante sucesso aí, mas criação dele de sucesso, essa é a primeira. Ele até tinha feito algumas outras menores, assim, que a gente, pelo menos aqui, não tem muita notícia, que é Stag e enfim. Mas, assim, a primeira vez que ele faz um sucesso bem maior é agora com o Lupin. Já tinha feito a primeira parte, produção da Netflix, né, com o Omar Sy, que acho que grande parte do público lembra dele mais pelos Intocáveis, né, aquele filme francês. Mas ele chegou a fazer até X-Men, né? Mas fez um papel bem coadjuvante no X-Men, então não é mais lembrado mesmo por essas outras produções. Acho inevitável que, por ser a segunda parte, a gente entre de cara com um spoiler para quem não viu a primeira, pelo menos, né? Porque a gente tem que falar do ponto de partida dessa segunda. E depois, eventuais spoilers da segunda, a gente entra mais avisa, né? Então, já cientes de que quem não viu a primeira, tem um episódio só sobre Lupin aí, volta um pouco aí na nossa timeline e escuta lá. E depois volta aqui de novo. Mas enfim, vamos falar aí primeiro umas impressões gerais, assim. Henrique, o que te pareceu aí? Tu gostou, curtiu? Flop, top ou flop? Vamos lá. Cara, eu acho que não é uma Mulher na Janela, né? Mas é uma excelente produção. Vamos fazer um sonoplastia assim, polêmica. Esse é um easter egg de 3 episódios atrás. Eu acho assim, primeiro que assim, né, um comentário, uma coisa que eu tava pensando já sei lá, quantas séries que a gente já tá vendo a segunda temporada, e que a gente viu a primeira já em pandemia, né? Isso eu acho sempre meio louco de pensar assim, né? Já tô vendo a continuidade de um projeto assim, todo esse tempo durante a pandemia. Depois, assim, eu acho que essas séries, enfim, produtos mais populares, assim, relacionados, que sempre se passam em alguma grande capital, assim, turística, como é o caso de Paris, ou cidades que a gente acha legal e gosta. Eu sempre acho interessante de ver o lugar, e essa série, ela ambienta Paris de um jeito muito, muito legal, assim, sempre legal ver Paris, obviamente, e acho que ela escolhe lugares bem conhecidos da cidade, explora de uma maneira interessante. Acho também que ela pelo que eu vi, essa série ela gerou bastante interesse das pessoas nos livros, né, do Lupin. Parece que as vendas subiram muito depois da primeira parte, e acho que
se apropria da história de um jeito interessante. Eu acho que isso sempre é legal quando faz esse diálogo com a literatura. Porém, eu acho que essa segunda parte, eu tenho alguns problemas com ela, assim. Eu acho que, ok, ela é baseada, o personagem principal, ele é um cara que a gente entende logo no início, que ele é um cara com grandes habilidades e que ele é um cara muito influenciado pela história do Lupin, e que a gente compra um pouco que ele vai fazer coisas que são meio assim, que a gente não vai achar tão plausíveis assim. Porém, até quando tu faz isso, e isso pode ser até numa série de fantasia, por exemplo, tu cria algumas regras, assim, né? Tu tem que manter uma certa verossimilhança, assim, não dá para tirar soluções do nada. E eu entendo que essa segunda parte faz um pouco isso, assim, sabe? Ok, a gente entende que ele é um cara muito habilidoso e tal, mas algumas coisas eu acho que acontecem de maneira muito fácil. E muitas coisas, na verdade, e que mesmo tu entendendo que ele é um cara muito bom e que ok, tem esse referencial dos livros e tal, e que tu aceita um pouco essas soluções, eu acho que tem algumas que eu pensei várias vezes assim, putz, forçou um pouco, assim, sabe? Tanto das coisas que ele faz, enquanto um cara muito mirabolante, vamos dizer assim, quanto coisas que eu acho que não fazem sentido, assim, ao longo da série. Tipo assim, tá, peraí, mas ninguém viu ele, sabe? Tá, ok, ele é muito bom, mas, né, ele nem se disfarçou direito. Ou, por exemplo, coisas que ele faz depois dele já ter conseguido, assim, eu não quero entrar em spoiler ainda, mas, tipo assim, ele conseguiu fugir e ele voltou pro mesmo lugar, sabe? Coisas que eu acho que ficam muito, sei lá, achei que deram uma forçada. E também os mistérios, que cada episódio tem algum, né? Tipo assim, ele vai arquitetando o plano dele e a gente só vai conhecer no final. A gente assistindo aqui em casa, tipo assim, logo no início do episódio já matava o que ia ser, assim. Porque eu, por ter visto a primeira parte, que já é um pouco assim, e também porque eu acho que ela, enfim, não sei, não foi tão complexo de entender agora nessa segunda etapa. Mas eu acho que a série, assim, ela diverte bastante, tá? Eu acho que ela é sustentada muito no carisma, né, do Omar Sy, né, que fala. Ele é um cara muito bom, tipo assim, eu acho que ele pega o público muito bem, e o fato de ser uma série que assim, que ela prende bastante, assim, e o fato de ser 5 episódios também ajuda muito. Acho que se tivesse um a mais, seria muito cansativo. Mas enfim, acho que ela é divertida e tudo mais, mas me incomodou um pouco algumas soluções fáceis nessa segunda parte. Na primeira, obviamente, já tinha, mas eu na primeira eu comprei mais, porque ok, tá, a série é assim e tal, nessa eu já achei um pouco forçado, mas tem outros pontos positivos. A escolha dos atores eu acho muito boas, aliás, as séries e filmes que eu tenho visto atualmente, eles escolhem muito bem os atores jovens e os velhos, são todos muito parecidos, né? Uma coisa impressionante, assim. Eu lembro ano passado Dark, como era parecido as crianças e os adultos, parecia que era todo mundo da mesma família mesmo. E, enfim, isso eu acho que ajuda a construir bem. Essa questão dos 2 tempos também acho legal, mas, enfim, achei, né, isso aí, mais ou menos. Cara, eu concordei bastante com o Henrique, eu tô com medo, cara, quem é que tá certo? Mas, enfim, acho que eu vou emendar antes, Márcio, já que eu concordo com o Henrique, aí depois... Pode ser, mas só uma piadinha antes da Dark, daqui a pouco a gente vai descobrir que é um documentário. Tem uma nova série que tentou ser um novo Dark aí, mas não emplacou, né? Mas enfim. Foi difícil emplacar a outra. Dos mesmos criadores, né? Não, eu vou aproveitar o embalo do que o Henrique falou, porque eu acho que eu concordo basicamente com tudo ali que ele falou. Acho assim, esse lance da verossimilhança, acho que é por aí mesmo. Tem o lance tem um termo para isso, né? Como é que é? A suspensão da descrença, né? Que se usa bastante no cinema. Tu meio que tu faz um pacto com o público que, olha, o mundo da produção é aquele ali. Então, quando o 007 salta de um penhasco, tem um avião caindo e ele consegue, voando, sem nada, entrar no avião e fazer o avião levantar, beleza. Porque aquele ali é o universo do 007. Eu também acho que o universo do Lupin é essa coisa que ele tem domínio de tudo e tudo mais, mas a impressão que eu fiquei é assim, e acho que em parte eu acho que tudo bem, porque eu acho que ele foi feito para ser um entretenimento meio fast food, assim, cara. É para divertir, ele diverte, ele foi feito para entreter naqueles 5 episódios ali e ele de fato entretém. A impressão que eu fico é que tem pelo menos umas 2 ou 3
partes ali, umas 2 ou 3 cenas, que se tu parar pra pensar, não vai fechar. Tipo, na hora ali no embalo, tudo bem. Mas se tu parar um pouquinho mais pra pensar, não fecha, talvez nem a linha temporal fecha. E tem uma que não é nem no final, acho que dá pra falar um pouco, que é quando ele tá na recuperação lá de um outro personagem. Pra quem viu a primeira temporada tá meio óbvio quem é, né? Mas enfim. E aí ele mostra como é que ele liga o telefone, né? E aí ele finge que ele é o vilão da história, né? E aí ele tá ligando pro delegado e tal. E aí depois mostra como é que ele teve a ideia. Pelo que me pareceu, a menos que eu tenha feito confusão, o que nunca é de se duvidar, ele tava no hotel, ele saiu do hotel, aí ele viu 2 guris com o celular, brincando com o celular, aí ele teve a ideia. Só que ele tava no hotel ali. E aí, nesse meio tempo, mostra, a partir da ideia que ele teve, ele faz no computador a alteração da voz, e aí ele liga a partir daquela alteração. Não fecha? Não tem como, não dá tempo dele ir para casa, fazer toda a alteração, voltar. Então, assim, e aí também, no final, depois, a gente entra um pouco depois nisso, assim, eu fico com essa impressão, assim, de que, beleza, é uma série que ela funciona se tu não pensar muito, assim. Ela entretém se tu não exigir muito dela. Acho a mesma coisa com o Henrique, acho legal acho o elenco muito bom, o cara leva nas costas o carisma, né? O carisma dele é o que leva a série nas costas, apesar de o cara que faz o vilão é um bom vilão, assim, se tu sente raiva do vilão, o cara tá fazendo bem, assim. A outra personagem ali, a Juliette é interessante, o amigo dele é interessante, só que eu acho que em algumas partes o roteiro é um pouquinho preguiçoso, assim, não que eu queira muito aprofundamento de outros personagens, mas tipo, a mulher dele tem um novo namorado, que meio que aparece do nada. E aí no final o cara tá do nada, assim. Do nada ela vai lá, dá tchau pra ele e tipo, cadê o namorado dessa mulher, sabe? Sumiu de novo da história, sabe? Entrou como que não quer nada. Que ele não levasse o namorado pra dar tchau pra não. Ele lá não. Mas tipo assim, ela já tava, me pareceu, afetivamente ligada a ele de novo, né? Tipo assim, do nada ela se desligou. Do nada até não, porque até teria uma razão para ela se desligar afetivamente dele. Mas aí do nada volta, assim, sabe? Então, acho que o roteiro é um pouco preguiçoso em alguns pontos, assim. Mas, de novo, como eu acho que é meio que a ideia da série, assim. Não te exigir demais. Acho bem legal essa história de como eles mostram Paris, porque primeiro que não tem cena na Torre Eiffel, né? Então já é meio caminho andado, né? Para não cair nos clichês. E mesmo quando eles recorrem a alguns pontos turísticos, é legal, assim, não parece uma coisa tão óbvia como as cenas nas catacumbas, né? É legal essa Paris urbana que eles mostram, assim, ela me pareceu menos uma Paris turística e mais uma cidade de parisenses, assim, sabe? Uma cidade de que as pessoas moram lá, não uma cidade que, tipo, tu vai lá só para visitar, assim. Me agrada essa forma como eles mostram uma cidade, entre aspas, de verdade, assim, né? O que eu senti falta no começo, por mais que tenha sido, como o Henrique falou também, né? A segunda parte, a primeira veio antes depois da pandemia, e na verdade ela veio esse ano mesmo já, né? Ainda assim, como a gente está consumindo muita coisa nesse tempo aí, nesse meio tempo, não precisava estar no começo do episódio, mas assim, se a Netflix fizesse aqueles que eles cansam de fazer, assim, faz um recap assim de 2 minutos ali no comecinho, sabe? Para situar na história, assim, não custa me lembrar um pouco mais assim da história no começo, assim. Eu pelo menos ali no comecinho senti falta um pouco disso, assim. Fora isso, é um pouco... Aí eu tenho algumas considerações pontuais que também não fazem muito sentido, mas a minha consideração, assim, vendo o tamanho do Omar Sy, né? Cara, ninguém corre com aquela bunda, cara. Ninguém corre, ninguém consegue ter velocidade com o tamanho daquela bunda do cara.
cara tá correndo, o cara é gigante, cara. Não tem como aquele cara ter agilidade. Mas, enfim, como eu disse, era uma consideração. É o Hulk. É o Hulk, exatamente. Outra coisa, assim, só para finalizar da minha parte, acho que poderia ter sido feita, acho estrategicamente, do ponto de vista de marketing, eu não estou avaliando isso, estou avaliando só do ponto de vista de narrativa, assim. Poderia muito bem ter sido tudo de uma vez só, né? Ela não me parece uma segunda temporada, e eles não vendem, justiça seja feita, eles não vendem como uma segunda temporada, é bem uma segunda parte, assim, mas a menos que não estivesse tudo filmado quando do lançamento da primeira parte aí no começo do ano, me faz sentido ser tudo corrido, assim. Ela acho que ela tem uma queda em relação um pouco à primeira parte, mas aí qualquer produção também pode ter, mas acho, mesmo que ela tenha caído um pouco, assim, acho ela bem coerente com o que foi a primeira, assim, e acho que é isso. Márcio? Assim, eu não sei se mudou um pouco a linha de como eles apresentaram o personagem, tá? Ou eu tive algumas confirmações de como de alguns indícios que eu tinha em relação especialmente ao Sunny ali, né? Porque se na primeira parte me parece que ele fazia muito mais uso das questões dos disfarces ali e da tecnologia, nessa segunda parte me pareceu ser um Sunny muito mais manipulador, assim, muito mais que usou muito mais dos personagens à sua volta para conseguir aquilo que ele queria, assim. Daí eu não sei se o ponto de virada foi a questão do rapto do filho dele, né? Aí a série não deixa muito claro isso, e eu não retomei a primeira temporada para ver se tinha indícios disso na primeira, ou se me passou batido, ou se ele já trazia isso desde antes, e por causa de toda a novidade da questão dos disfarces, da tecnologia que ele usava, de várias coisas, a gente não, ou pelo menos eu, não identificava tanto assim, me parecia ser mesmo aquele cara do bom ladrão e tal, né? Que eles citam bastante na série, até colocam uma música francesa no final para ilustrar bem isso, assim. Só que assim, ele usa, e aí eu não vou dar spoiler, mas eu vou só citar alguns exemplos, assim, ele usa bastante as pessoas ao longo da série, assim. Ele usa, de certo ponto, até o filho dele, assim, meio de leve, né? Ele usa... não saber se ele é um meio... ele usa a ex-namorada, que quase foi namorada, que é a filha do vilão. Ele usa, de certa forma, a mulher dele, e por isso, Carlos, que ela vai se despedir dele para mim no final ali, porque ela tá sempre ali no jogo do limiar, no limiar, assim, se ela, o cara quer voltar, o cara não quer, o cara quer ser família, o cara não quer, porque ele sempre diz que depois que eu vou prender o cara, eu vou voltar e vai tudo voltar, e nunca acaba, entendeu? E ele tá sempre ele sempre tem mais alguma coisa, eu disse que ia voltar, mas agora não vou, então ele sempre diz que vai voltar, mas é para conseguir, então eles dão esse caráter para mim um pouco mais dúbio para a personalidade do Assanis, que eu não tinha percebido na primeira fase. Ele, claro, não é um assassino, ele não é um cara violento, mas ele é, sem dúvida alguma, um cara bastante manipulador e que usa todo mundo que está à volta dele, assim. Isso eu gostei bastante dessa segunda parte, assim. Ele é tóxico. Eu não sei se ele chega a ser tóxico, né? Mas ele tem uns traços filha da puta, assim, né? Em doses mínimas, assim. Outra coisa que eu gostei um pouco mais dessa segunda parte, assim, eu não sei se eu digo que eu gostei mais da segunda parte do que da primeira, mas que me surpreendeu, pelo menos, foi algumas coisas mais violentas, assim. Não digo violentas, assim, mas alguns choques que eu não esperava. Por exemplo, a conclusão do primeiro episódio do rapto do filho dele, terminar daquele jeito, eu não esperava. Mas tu sabe que... Mas, claro, depois a coisa, claro, termina e tu pensa, essa não é uma série em que isso vai acontecer. Daí tu, não, vou ver o outro episódio porque eu sei que a coisa vai se desenrolar de outra forma. Mas a maneira como termina o episódio, tu pensa, peraí, né? É tipo um choque né? Pelo menos para mim foi, assim, é um momento tenso e que é um momento de tensão que eu não tinha visto na primeira temporada, porque me parecia ser uma série mais leve, como a gente fala, assim, em que tu senta, assiste, vê o cara roubando, até tem um crime ou outro, mas não é nenhum crime impactante, assim. E nesse foi, né? Eu não sei se a gente já pode falar de spoiler agora. Tu tá falando da cena do filho? Da cena do filho? Da cena do filho no carro, Ah, tá. Porque naquele momento a gente não sabe. Podemos entrar em spoiler, ainda que esse seja bem no começo. Eu acho que nem configura tanto. Mas enfim, aqui fica nosso aviso de spoiler. Que é a cena em que o cara rapta o filho dele, depois da conclusão ele bota o filho no carro e taca fogo no carro.
E daí o episódio termina sem tu saber, ou te dando a impressão que o filho morreu na questão. E daí depois no desenrolar, obviamente, não. Eu vou te dizer que esse acabou, pra mim, com a mesma impressão que acabou o Guerra Infinita. Tipo assim, o Guerra Infinita, quando morre um, beleza, tu fica... Quando morre todo mundo, tu sabe, não morreu ninguém. E esse aí ficou... A impressão que eu tive foi, cara, eles não vão fazer isso. Não é a série que vai fazer isso. Não, é impactante, mas em nenhum momento eu comprei que o filho tinha morrido. Pela primeira temporada, sim, mas tu não sabia o rumo que a segunda ia tomar. E daí, claro, depois na segunda temporada, quando ele começou a perguntar, acharam o corpo, aí começou a ficar claro que o guri não tinha morrido, né? Mas, enfim, teve esse choque, teve outras questões ao longo da temporada, mulher traindo, outras coisas ali que... para mim, trouxeram um pouco de ruptura em relação às questões da primeira temporada ali. Não digo ruptura, mas tipo, algumas mudanças em relação a algumas coisas da primeira temporada. Mas eu concordo com vocês. Tipo, tem algumas coisas, mesmo sendo uma série de fantasia, que fica difícil a gente comprar e tal. Tipo, a parte... e daí agora, como a gente já está falando em cenas, a parte em que essa do Carlos aí, até eu concordo com o Carlos, mas até isso até passa, né? Essas coisas de linhas temporais, o cara tem que ficar cronometrando, é uma coisa mais detalhista, assim. Mas tem algumas cenas quando ele devolve o filho para a mulher e os caras estão dentro do apartamento, daí ele foge. Cara, é só pegar o guri de novo, né? O guri tá ali. Não precisa fazer mais nada, né? É só pegar o guri de novo. Ele volta. Não precisa os três descer a escada, né? Não, pega o guri e chama o cara, né? Enfim. Então não precisa elaborar grandes coisas, né? Eu acho que tem várias questões, vários outros pontos desses que ficaram sabe que Mas aí faz parte de... Eu acho que de séries, só para terminar, eu acho que aí faz parte de séries desse tipo, assim, que são séries meio blockbuster, assim, né, que entretém, mas eu acho que, mesmo para séries blockbusters, assim, eu acho que o Lupin ela acabou se tornando um blockbuster, não sei se ela foi criada para isso, mas ela acabou se tornando... Eu acho que ela tá bem acima da média, assim, de outros filmes e séries que a gente acaba até analisando, assim, tanto pela qualidade, pelo personagem, pela história e tal, e pela ideia de transformar o Lupin numa mistura de Sherlock Holmes com série de fuga e de assalto, sei lá. Acho que até funcionou melhor que o Zack Snyder, por exemplo, o Army of Dead. Sem dúvida. Sabe que isso que o Márcio falou, da questão do... Até por a gente ter a impressão na série que ele sempre se dá bem, e ele sempre acaba se dando bem, e tem essas soluções meio fáceis e tal, e até por ele é um cara muito carismático, até quando ele tem alguns momentos de tensão, mas no fim ele tá sempre rindo e tal. Eu nunca achei que alguma coisa muito ruim fosse acontecer, sabe? E nenhum episódio me deu esse medo, assim, tipo, o filho dele... Tá, a cena do filho ali na hora, pensei um pouquinho, assim, mas, tipo assim... Na hora é um baque, depois tu raciocina, mas na hora... Ao longo do resto da temporada, né, vamos dizer assim, eu não achei em nenhum momento, tipo, vai acontecer alguma coisa que ele vai se ferrar e tal. Eu sempre achei que ia dar tudo certo. E isso é meio assim... Até aí eu acho, Carlos, que tu falou antes, por que não fazer tudo numa tacada só? Eu acho que se fosse 10 episódios de uma vez só, essas coisinhas de roteiro que a gente tá falando iam pesar mais, assim, sabe? Eu acho que por ser 5, a gente consegue ver de uma vez só, sentado, assim, isso não pesa tanto. Tão rápido que tu não... A coisa da tecnologia às vezes me incomoda, sabe? Quando usam a tecnologia como uma maneira, um escape assim do roteiro, por exemplo. Sei lá, tem uma cena ali que, no final, já que a gente já entrou em spoiler, que eles barram no Lucas, aquele que é o cara que cuida das finanças do vilão, e aí ele leva a pasta. E aí, assim, aí depois mostra, ele senta com o cara no carro, o cara abre o notebook, copia, e o cara sabe? Tá lá esperando, né? E o cara esperando. Quanto tempo demorou isso, sabe? Só que aí parece que a série tá te dizendo, não, mas é que eles têm a tecnologia que faz isso. E aí, ok, só eu que não conheço. A gente assistiu, por exemplo, esses tempos, aquela série O Inocente, que acho que eu odiei essa série, que é baseado no livro do Harlan Coben. E a gente já tinha visto uma outra que eu não tinha gostado muito também, que é basicamente assim, ele só quer te prender para tu solucionar o mistério final, tá? A única coisa que importa é isso. E aí, o meio do caminho, ele simplesmente caga inteiro, te joga assim, preciso saber onde a pessoa tá, e do nada surge um aplicativo de celular que ele consegue rastrear exatamente onde a pessoa tá, do outro lado, sabe? E o cara tirou os documentos da mala, não tinha nada pra tu baixar, baixar em... Não que essa série seja assim, entendeu? Ela é muito melhor do que o Inocente. Sim. Só que ela tem alguns momentos em que eu sinto que, assim, cria soluções muito fáceis. É muito... Se tu pensar um pouquinho, tu te incomoda, eu acho.
Uma coisa que o Márcio falou, eu não tinha me dado conta, e agora pensando, é verdade essa história da mudança de tom dele, e tanto do personagem, quando ele dá a entender, quando ele bola o plano ali, quando ele recupera o filho lá, recupera naquelas, mas enfim, e aí ele fala com o amigo assim, que não, eu vou fazer o mesmo, eu vou pegar a filha dele, assim. Eu fiquei um bom tempo sem saber se de fato ele estava interessado nela, ou se ele só estava usando ela para sacanear, assim. E cada vez que aparecia ele falando que não, que ele ia pegar ela e tal, eu disse, cara, ele só tá sacaneando. E no fim, não, ele tem alguma coisa, tem um interesse ali, eles jogam o tempo todo, né, com aquela linha de 95, né? 95, quando ele é mais jovem, que eu acho aquele o guri que faz o ator, eu acho o guri bom ator, mas eu não acho parecido com ele, assim, eu não acho que aquele guri, quando crescer, vai ficar parecido com a Marcia. Assim. Eu acho muito parecido. Eu acho que o guri tem um queixo, cara, que vai até lá embaixo, assim, que ele não tem, assim, cara. Mas, enfim, detalhe. Aí o amigo é igual. O amigo é igual, cara. O amigo meio parece o Juremir também, né? Mas, enfim, quando jovem, né? Mas assim, indo para o final, assim, e aí é bem o que o Márcio falou. Na primeira parte, era muito mais uma questão dos disfarces, né? E aí, quando tu vai para o final, cara, o disfarce que ele usa para entrar no hotel é o disfarce mais porco da série. Ele botou um bigode. Pior que isso, mas... Clark Kent, mas tudo bem, porque ele era para ser visto. Ok, eu entendo que era. Não, esse não é no final. É quando ele tenta recuperar o filho no hotel. E aí depois eu até disse, ok, que esse disfarce é meio porco, porque ele, pelo que eu entendi ali, a intenção era que os policiais vissem ele e aí acionassem o cara e tal. Mas assim, duas coisas que me chamaram a atenção, assim. Eu ia dizer que me incomodaram, mas como eu acho que é uma série que ela tá ali mais para entreter do que para pensar, vai. É assim, como ele tá sempre seguro de tudo. Isso sim me incomoda um pouco. Uma coisa é ele não transparecer aquela segurança toda e aí tu fica tenso. E aí depois tu descobre que não, tava tudo pensado, sabe? Não, cara, ele tá sempre rindo, cara. Ele sempre sabe tudo, cara. E isso é meio inverossímil. E aí eu acho que é tão inverossímil que todo aquele ato final no teatro, em que ele pensou em tudo, absolutamente tudo, cara, para mim virou um Casa de Papel aquilo ali, cara. Em que o professor já planejou todos os atos possíveis, imagináveis, e para tudo ele já tinha uma solução, e se acontecesse isso, ia acontecer, sabe? É muita coisa para tu planejar. Pelo menos o professor, eles ficaram meses planejando no Casa de Papel. Mas isso faz parte, se tu for ver aquela série do Sherlock, você chegou a ver, a do Sherlock Holmes da BBC é mais ou menos nessa linha também. Acho que é dentro do que a série se propõe, ok. Quando o Sherlock Holmes soluciona o caso, é mais ou menos isso, assim, tipo, meio que todos os passos são calculados e delineados para chegar àquela conclusão, é mais ou menos a questão do Assange. Ele meio que condiciona tudo para aquilo. Tipo, ele faz quando ele deixa como tu usar a força, só que a força dele é a manipulação. Mas ele deixa assim uma charada num comentário no perfil dele no Wikipedia, sabendo que o guarda lá vai captar a mensagem, vai ler a mensagem e também vai interpretar, sabe? É meio too much, assim, mas acho que sai da questão do disfarce e vai mais para essa questão. Ele vira meio que um filme de assalto, assim, sabe? Filme de ele mistura as duas coisas. Porque foi como ele começou, né? Que era que o Zack Snyder era pra ser e não foi, né? Mas como ele começou, né? O assalto lá no Louvre. Essa temporada, ela é baseada... Tem um livro, né? Que é Lupin contra Sherlock Holmes, né? Que seria o... Não pode ser os direitos autorais do Conan Doyle, né? Aí tem essa história do Sherlock Holmes. Sherlock Holmes. Sherlock Holmes. E parece tem um game agora que saiu que tem o Sherlock Holmes também. Mas é isso, assim, eu acho que até aquela... tem algumas coisas, por exemplo, assim, para mim ficou meio mal explicado. A cena do final ali, da polícia, que a polícia opta por não prender ele, por exemplo.
Aí tá, eu acho que depois acontece dele fazer a revelação, né? De que ele vai, eu acho que é antes, quando a polícia prende o detetive que era corrupto, ele tá ali, aí a mulher apontaram pra ele e o policial deixa ele sair, né? Tá. E aí depois ele sobe no palco, e nessa ordem, depois ele sobe no palco e aí tem a SWAT inteira no palco e ele sai caminhando pro escuro. Entendi. Mas aí faz parte, né? Faz parte. Sei que qualquer série de aventura e ação, né? Aí ele pega a lancha também, eu não lembro se aquela lancha ele já tinha deixado ali, ou se ele simplesmente... Não sei porque a lancha não pega não mostra. Primeira, né? E aí... Ok, assim, sabe? Mas entendi. Se a gente fosse pegar todo o detalhe real, daí realmente assim, a gente não vê. O que eu quero dizer é o seguinte, a gente não vê. Nem ele, nem nenhuma outra série dessa. Aquilo que eu falei. Eu acho que tem algumas coisas... Várias coisas a gente deixa passar, tipo, beleza, eu acho que escuro, assim, ok. Eu acho que tem algumas coisas, como o Carlos falou ali, da questão assim do pacto que tu faz com o teu espectador ali. Tu diz, olha, dentro desse universo, isso aqui pode e isso não pode. Eu acho que realmente tem algumas coisas em que se exagera, em que eles tocaram no exagero ali. Aquele momento em que eu citei, talvez aquela questão ali da linha temporal do Carlos, em que eles forçam um pouco a barra. Mas aí essas outras questões, assim, que ele condiciona tudo, e aí faz parte da série. Aí o mote da série é esse. Se ele não fizesse isso, ele não era o personagem que ele não teria o apelo que é, e a série não seria o que é. Se ele fosse um ladrão comum, que fosse preso e cada momento que a polícia chegasse, acabava a série na primeira parte. Não teria sentido ter duas partes. Eu concordo. Então, eu acho que tem várias coisas que, beleza, a gente deixa passar pela questão do pacto, tem detalhes que incomodam um pouco, para mim, mais nessa segunda parte do que na primeira, e eu não sei como é que vai ser a terceira, e eu acho que não dá para ficar espremendo mais essa laranja por muito tempo, assim, sabe? Por exemplo, várias coisas, o cara que eles colocam lá para cuidar das finanças dele, que era um infiltrado deles. Cara, ali, assim, em minutos a gente se ligou assim, esse cara, alguma coisa tem com esse cara. Porque tu começa a matar as charadas, assim, porque a série vai repetindo um pouco isso. E tudo que aconteceu era ele buscando vingança contra o Pellegrini lá. O Pellegrini tá preso. Então, em tese, esse arco que justificava os roubos dele e tudo mais, acabou. Tu pode criar novos arcos. Por exemplo, a mãe dele nunca apareceu na história. Tipo, se fala muito do pai, a mãe. Você pode abrir um arco com a mãe dele. Sim. Pode abrir outros arcos. Sabe que me incomodou um pouco, até coisa do Pellegrini, assim, tipo, é um cara poderosíssimo e ele acaba se dando bem. Tipo, até essas soluções eu acho que são meio fáceis, assim, sabe? Daqui a pouco a filha... A ligação do ministro só tira ele da cadeia, assim, sabe? Enfim, mas ok, isso faz parte. Isso faz parte. Faz parte. Isso faz parte. A gente não falou do... O Aras disse que não tinha motivos para investigar ele. A gente não falou dos melhores personagens pra mim, que é o cachorro. O cachorro é muito bom, né, cara? O Jacuzzi é engraçado. Né? Parece que ele vai ter um papel mais importante na terceira parte. Eu tava vendo isso aí. Até a filha do Pellegrini pode se tornar uma vilã, pode dar uma reviravolta. Eu acho que caminhos para ele seguir criar um vilão é de menos. O caminhos para seguir vai depender da quantidade de visualizações e que a série vai ter, né? Se vai continuar tendo esse sucesso que teve, obviamente que eles vão continuar. Se a série tiver uma caída, né? Porque tudo que o Netflix precisa são de séries originais que deem retorno, né? Em que tu possa, inclusive, fazer a transposição dela para outras plataformas, né? Cinema, quadrinhos, sei lá da onde, né? Já que o Legado do Júpiter ali flopou, né? Foi pra Júpiter. Afundou. Eles não podem se dar o luxo de desperdiçar uma série como Lupin, assim, já que o negócio funcionou. Buenas, acho que era isso, né? Vamos para as dicas? Então tá. Dicas. A gente sempre dá aos convidados a honra de começar esta esperada sessão do programa. Portanto, Henrique Massaro, vá lá. Posso fazer a dica? Pode fazer tua propaganda. Pode fazer tua propaganda. Pode fazer tua propaganda. Cara, e uma dica boa. Tua propaganda vai tá incluída no pacote. Existe um canal de YouTube chamado Gustavo Cruz. Ele fala sobre cinema
É um dos canais que eu mais gosto de acompanhar sobre cinema, faz verdadeiras análises dos filmes. Ele só não comenta tão bem quanto a gente aqui no C-Pop. E esse cara é um cara que eu acompanho há alguns anos e ele foi meu convidado no meu podcast com comunicadores, que é o Troca Letras. Então, por favor, mais uma vez, youtube.com/Troca Letras Podcast, para vários papos muito legais sobre comunicação, criação de conteúdo, jornalismo e tudo mais. E para não ficar só, né, no jabá, vamos de livro. Acabei de ler um livro chamado Mundos de uma Noite Só, da Renata Belmonte, uma escritora independente, de uma editora menor, assim, mas uma escritora muito boa, que ela conseguiu chegar em bastante gente só pelas redes sociais e tal. Foi recomendada por algumas pessoas e bem influentes, assim. Eu li o livro, gostei muito. Recomendo para todos vocês. Certo. Eu vou dar duas dicas, na verdade, que duas séries, uma mais antiga e uma mais nova. A mais antiga é de uma série de 2018 que está na Amazon. Nem sei se a gente já chegou a dar de dica a ela aqui antes. Acho que não, pelo menos não nos programas que eu participei. Que é The Looming Tower. É uma série que eu acho que é do Hulu, mas que está na Amazon. É do 11 de setembro? É, exatamente. É muito boa essa série. Ela trata sobre a caça ao Osama Bin Laden a partir dos ataques que tiveram no Quênia na real, no final dos anos 90. Setembro, né? Ela pega desde os ataques do Quênia até o 11 de setembro e mostra, pelo menos a tese do cara que escreveu o livro e que depois foi transformado em série, né? É o quanto as divergências entre as investigações do FBI e da CIA impediram que se chegasse aos caras do atentado do 11 de setembro antes que o 11 de setembro acontecesse. Em especial porque, segundo a tese da série, a CIA segurava informações e não dividia informações com o FBI. Então, eles sabiam já há algum tempo que os caras... Tá aí dando um spoiler da série, tá? Não vou dar. Spoiler da vida real, mas eu não vou dar porque é spoiler da série. Mas eles sabiam que alguns autores estavam lá nos Estados Unidos já há bastante tempo e não fizeram ações porque ficavam sempre esperando alguma coisa a mais para tentar buscar personagens maiores na rede da Al-Qaeda, assim, e não repassavam informações, não dividiam informações e tal. Então, a série é toda sobre esse período, assim, de 98, acho que é 98, se não me engano, até 2001, assim. Com Jeff Daniels. E é muito boa. Com Jeff Daniels, com Alec Baldwin, é uma série muito, muito, muito boa, assim. São 8 episódios. Ela começa no atentado no Quênia, numa embaixada no Quênia, em 98. Ela é muito boa essa série. E vai até 2001. A outra série é Looming Tower, é o nome que está na Amazon. Eu não sei se tem nome em português, ela apareceu com esse nome para mim, eu acho que não tem. Ouvi falar muito bem nessa. É muito boa. E ela é uma temporada só, né? Ela é minissérie. É uma temporada. É minissérie. Não, é só uma série. É só uma série. E o legal é que no final ela casa, que a série é toda como se fosse os depoimentos pós 11 de setembro com os caras que participaram dessa investigação. E daí ela mostra depoimentos reais, assim, dos caras... da Condoleezza Rice e dos caras da CIA que participaram da investigação, que depois deram depoimentos. E daí mostra o que eles estão falando ali, eles falaram nos depoimentos da comissão acho que do Senado, não sei se foi do Senado ou da Câmara, enfim. A outra série, daí é uma série um pouquinho diferente dessa, né, uma série política, que está no Netflix com Ewan McGregor, que também é uma série muito boa, que é o Houston, que é sobre um estilista dos anos 70, que foi um estilista muito famoso dos anos 70, e daí pega toda, não só a vida do estilista, mas pega todo aquele cenário dos anos 70 com Estúdio 54, consumo de cocaína, festas, Liza Minnelli, todo aquele glamour meio decadente, assim, e depois início dos anos 80 também, né, que daí que quando começa o declínio do Império, e o Houston, que foi um cara tão importante como caras como Pierre Cardin, Calvin Klein e tal, foi um cara que praticamente desapareceu depois disso porque ele vendeu o próprio nome, né, e daí ele não podia produzir mais nada que tivesse o nome dele porque pertencia a uma outra empresa, assim. Então foi um cara que, ao contrário de outros estilistas que estão por aí, um cara que meio que definiu a moda dos anos 70, mas que desapareceu
depois disso, assim. Então é uma série muito legal. O Ian McGregor tá muito bem no personagem, muito bem mesmo. São apenas 5 episódios de 40 minutos, então é bem curtinho, assim. E, enfim, uma série muito legal, é muito engraçado, tem umas cenas muito engraçadas, tem outras meio tristes, né? Mas tem umas muito, muito divertidas, assim, dele com o namorado venezuelano dele, assim. Netflix, muito né? divertido. Netflix, é do Netflix essa. Ô, Carlos, antes de falar, vocês assistiram... Fala aí. Não, eu só ia comentar que o Ian McGregor não envelhece, né? Não. Sim. Não, vocês assistiram Dom? Não. Na Prime Video, a história do Pedro Dom. Não, cara, não vi. Cara, fica isso rapidinho aí, fica a dica aí, a série brasileira, achei muito boa mesmo, 8 episódios no Amazon Prime, estreou faz coisa de uma semana, 10 dias, achei bem boa mesmo. Eu tô vendo uma outra, até ia dar de dicas, mas acho que a gente vai fazer programa específico sobre isso, né? Então vou deixar para semana que vem falar um pouco mais. Eu tô vendo a do Sweet Tooth, do menino Guampudinho lá. Até onde eu tô vendo, eu tô curtindo. Mas série é que nem zagueiro e goleiro, só elogia quando acaba, né? No final. E treinador também, né? E treinador, é. Treinador também. Como eu fiquei vendo o Lupin e também vendo os jogos da Euro e o Sweet Tooth, eu não vi nada de muito novo, assim, tava pensando, putz, o que eu vou dar de dica? E aí, quando eu me vi pensando nessa questão de como é legal a maneira como o Lupin mostra Paris, eu me lembrei de um outro filme que eu acho muito bom, acho que um dos melhores filmes que eu vi no ano passado, ali no pré-pandemia, eu acho que foi na finaleira, que é Os Miseráveis. O problema é achar esse filme para ver no streaming no Brasil. Ele é um filme, na verdade, de 2019, é um filme francês. O diretor, eu não sei se eu vou me atrever a dizer o nome, porque é Ladili, digamos assim, não sei, porque é Ladj, depois Ly, tá, Ladili. É um filme que se passa na periferia de Paris, de um policial que acaba envolvido numa questão ali de gangues, tem toda uma parada de criança, uns condomínios, assim, porque a gente sempre vê uma Paris... que nem a gente falou aqui antes, né? Uma coisa turística, bonita. E esse filme não, mostra um outro lado de Paris. Não é um lado sujo nem nada, mas é uma Paris muito mais urbana e real do que qualquer coisa. Ele foi indicado... Fala. Não, tem uma série que eu já dei de dica, que é aquela The Edge, né, do clube de jazz, que também mostra esse outro lado de Paris, assim, que é o lado mais da periferia, das comunidades muçulmanas, assim, mostra uma Paris diferente, assim, fora dos pontos turísticos, assim. Isso, do que a gente conhece. Ela não tem nenhum streaming em plano, né? Tu consegue alugar esse filme ou no Google Play ou no Apple TV, nos aluguéis da Apple lá. Mas vale muito a pena. Tem uma dúvida. Fala. A gente, nessa geração refém de streaming, assim, quando o filme não tem nenhum streaming, não tem no YouTube, a gente pode publicamente incentivar a pirataria, assim, ou a gente ainda está proibido? Diz que porque a gente tá... by any necessary means. Cara, porque assim, ó, me chama muita atenção, cara. Mas tem muito filme pra alugar, cara. Sim. Tem muito filme pra alugar, que não tá em streaming nenhum, mas tu acha pra alugar, assim, cara. Em locadora? Não. No Google Play. Tem vários. No YouTube, sim. YouTube. É. Uhum. O YouTube agora incorporou os do Google Play, na verdade, né? Ou tava para incorporar. E só para complementar ali, o filme ele chegou a ser indicado ao Oscar o ano passado, Oscar de filme estrangeiro. Ele tem uma penca de premiações, assim, o César, que é o César, o glorioso Oscar francês, né? Tudo é Oscar daquilo, Oscar daquilo. Ele teve 12 indicações, ganhou 4 entre diretor e tudo mais. Ele é o filme que em 2019 ganhou o prêmio do júri de Cannes, junto com o nosso glorioso Bacurau. Então, para ver o nível, cara, é muito bom. Eu sou muito fã desse filme mesmo. Então, Os Miseráveis, vale a pena esse aluguel aí. Ou, que nem o Henrique disse aí, se for amigo do Jack Sparrow, faz aquele contato amigo e torce para
Pra não bater. Nunca decepciona. Exato. Jack Sparrow não é muito amigo da Disney, né? A Disney que cobra R$70 no acesso antecipado. Haja dinheirinho pra gastar. R$70? R$69,90 para ser mais preciso. Porra, prêmio Cruella é isso, Era né? Cruella e agora no final do mês deve ser o Viúva Negra. E não é assim, porque eu vi gente com dúvida, tipo, tu paga esse, tipo, é um streaming paralelo que tu paga. Não. Tu paga só pelo filme para ter o filme 48 horas. Ele entra, eu não sei se 45 dias depois ou... A Viúva Negra vai... a Viúva Negra vai entrar em outubro. Dia 10 de outubro, se eu não me engano. É um pouco... Para todo mundo. O HBO Max, né, que prometeu pelo menos, lá fora pelo menos, né, espero que valha para o resto do mundo, os filmes 45 dias depois do cinema, né. Então, por exemplo, é bastante provável que o Invocação do Mal 3, que acho que é da Warner, né, que quando chegue a HBO Max aqui no final do mês, aí dia 29, tenha... Eu sei que vai ter o Godzilla e o Mortal Kombat, desses mais recentes aí do cinema. Parece que vai ter, eu tava vendo ontem, tipo, coisa de, sei lá, mais de 10% de filmes da década de 60 para trás. Vai ter bastante clássico, assim. Mas eu acho que HBO... É o calcanhar de Aquiles da Netflix, né? HBO Max vai meio que até os anos 80, né? A HBO Max tinha que dar pelo menos 6 meses de isenção para quem pagou o HBO Go, aquela porcaria daquele serviço. Mas quem não conseguia assistir. Quem paga depois a gente vai fazer um programa só sobre a HBO Max quando a HBO estrear. Mas quem paga a HBO na TV, pelo menos, não precisa fazer esse outro plano. Tu pode acessar o HBO Max com o teu plano de TV aí. Não sei se é... Porque assim, hoje em dia a HBO tu tem um acesso. Não é os 3 acessos da Netflix ou 4 da Disney. Eu não sei, porque a HBO Max são um mini plano básico, lá são 3 acessos, né? Eu não sei se vai valer para quem assina pela TV. Mas enfim, né? Tergiversamos, fizemos uma curva a full. Estamos abrindo um outro episódio aqui. Tem um outro episódio paralelo. E vamos agora falar, sobe a trilha do HBO Max. Pedro, sobe a trilha. Vamos abrir um novo. Estamos dando trabalho pro Pedro aí. Desculpa. 89.3. Então tá. Encerrando daqui, então. Agradecendo aí a presença do Henrique. Volte sempre. Obrigado. Desde que não seja para elogiar a mulher na janela. Mas olha, temos tempo ainda. Vamos te poupar disso. Vamos te poupar dessa. É cringe, né? Que fala agora. Vamos te poupar desse tipo. Então tá, agradecendo a edição do Pedro Bastos, a audiência de todo mundo. A gente volta na semana que vem. Um abraço e tchau.